Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, e vamos estudar essa passagem. O Senhor Jesus acalmando uma tempestade. Evangelho que escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4, nós vamos ler o último versículo, que é o versículo de número 41. Marcos 4, 41. Diz-nos assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Assentai-vos. Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, queridos amigos, eu quero estudar com vocês essa história desse milagre que o Senhor Jesus operara. Interessante que nos evangelhos, começando de Mateus e terminando em João, nós temos 9 ocorrências que envolveram a natureza. Quando você estuda os 4 evangelhos, você vai perceber por 9 vezes a natureza agindo. E das 9 ocorrências que nós temos nos evangelhos, 8 são tempestades ou a natureza em si se manifestando. Mas a natureza não se manifestou. Essa tempestade, biblicamente, pelo grego, ela foi uma tempestade produzida por Satanás. É interessante que essa história que Jesus acalma a tempestade, ela também foi escrita por Mateus no capítulo 8, também foi registrado por Lucas no capítulo 8 e Marcos no capítulo 4. Então nós temos aqui uma história que chamou tanto a atenção das pessoas, que dos 4 evangelistas, 3 registraram essa história. Mateus registrou porque ele estava naquele dia lá, sendo discípulo de Jesus, ele estava dentro do barco. Quando Marcos registrou essa história, ele não estava lá no barco, mas ele ouviu de alguém que estava no barco, que era Pedro. Pedro estava lá e contou para Marcos. Lucas, ele registra, mas não estava, mas através das suas pesquisas, ele percebeu que deveria registrar esse grande acontecimento. Ora, quando Mateus escreve, ele escreve para os judeus. Quando Marcos escreve, ele escreve para os romanos. Quando Lucas escreve, ele escreve para os gregos. E eu poderia olhar esse texto na visão mateana, ou seja, de Mateus ou de Lucas, mas eu gosto muito da visão de Marcos. Primeiro que nós temos aqui o primeiro evangelho que foi escrito. É bem verdade que nas nossas Bíblias o primeiro evangelho que aparece é o de Mateus, é a ordem cronológica, mas na ordem da escrita, o primeiro evangelho que foi escrito foi Marcos, depois Mateus, depois Lucas e por último, no ano 90, o evangelho de João. E quando Marcos escreveu esse evangelho, ele escreveu para os romanos. É por isso que o evangelho de Marcos não tem uma introdução e não tem uma conclusão. Porque os romanos, eles quando liam um texto ou um livro, eles não queriam uma história pequena ou uma história, mas eles gostam de uma história que envolva ação. Marcos, sabendo disso, é por isso que o evangelho de Marcos é um evangelho da ação. Só para que os irmãos tenham uma ideia, o verbo que mais aparece no evangelho de Marcos, no grego, é o verbo eutus, que a tradução é logo em português. Ou seja, o verbo que mais aparece no evangelho de Marcos é logo. Logo Jesus subiu, logo Jesus desceu, logo Jesus curou, logo Jesus deu vista aos cegos, logo Jesus multiplicou. Se tu não der glória a Deus, nós vamos ficar no logo aqui. Logo Jesus desce, logo ele sobe, logo ele ressuscita. É um evangelho rápido. Ele sempre está agindo. No evangelho de Marcos, Jesus não para.
O único momento que ele está parado é esse que nós vamos olhar. Um outro detalhe que eu quero deixar para os irmãos é que Marcos, ele tem um nome romano e um nome judaico. O nome João Marcos é o seu nome. João é um nome judaico, Yohanan, Deus da graça. Marcos é um nome romano, Deus da guerra. É por isso que esse rapaz é cheio de conflito, porque ele tem graça e guerra na tradução do seu nome. Uma hora ele está cheio de graça, outra hora ele está vivendo as guerras, mas quem tem graça vai conseguir vencer todas as guerras, todas as dificuldades. E esse Marcos aqui também, ele vem de um lar dividido. A sua mãe é judia, mas o seu pai é romano, por isso que recebeu o nome de Marcos. Então esse rapaz, ele cresce num lar dividido. A mãe orava e o pai não orava. A mãe era crente e o pai não era. Então ele foi dando alguns problemas, não é? Ele foge da obra missionária, deixa Barnabé e Paulo. Ele cria algumas situações, porque ele ainda é uma planta pequena. Mas ele se converte, ele é importante. Olha, eu não tenho muito tempo, mas o apóstolo Paulo, certo dia, olhou para Barnabé, no capítulo 14 de Atos, ele diz: esse não serve, porque ele tinha fugido na primeira viagem missionária. Aí agora o Barnabé disse: vamos levar o Joãozinho? Não, ele não serve, ele é medroso, ele é covarde. Olha, se tu não entender essa, já era, hein? 20 anos se passaram, 20 aproximadamente, quando Paulo está preso em Roma, escrevendo a sua segunda epístola. Ele vai dizendo: já estou sendo entregue como libação de sacrifício, o tempo vai chegar. Aí ele olha para Timóteo e diz: Timóteo, quando tu passares aonde Marcos está, traga ele, porque ele é útil para o ministério. Paulo conviveu com essa palavra há 20 anos. Mas que bom que Paulo conseguiu tirar essa palavra de cima de Marcos, porque nós aprendemos essa tarde. Aliás, que final de semana foi esse, não é? Quem participou, eu estou delirando. Eu até tomei café hoje aqui, mulher, com o pastor Paulo, comi até pastel. Eu já sei aonde o senhor fica, viu? Os domingos que eu estiver sozinho, eu venho para cá. Eu já sei aonde o senhor se esconde, homem. E aí hoje nós aprendemos que Deus vai usar, que Deus vai levantar, que Deus tem o tempo certo. Então, se alguém olhou para você e diz: ei, você não serve, é mentira. Deus tem uma obra e uma graça e um poder extraordinário para todos nós. Mas eu estou com muita informação, mas não vou demorar não. Mas essa ideia de lar dividido não pode coadunar com as deficiências de Marcos. Por quê? Porque Timóteo também, olha, se tu não deres glória nessa, Timóteo também vem de um lar dividido. A mãe de Timóteo é crente e a avó, e o pai é grego, não é isso? E ele foi criado num lar dividido. Mas no capítulo 3 da 2 Timóteo, Paulo diz assim, no capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, desde a sua meninice. O verbo grego meninice ali, sopre, significa desde quando tu te alimentava no seio da tua mãe. Vai dar glória não? Tu sabes as sagradas letras. A palavra letra no grego é gramata, da onde vem a palavra moderna gramática. Ou seja, Paulo disse assim: tu tem base desde o início, tu tem firmeza desde o início. Mãe, pai, eu vou profetizar algo, e se tu não der glória a Deus, está mal. Se tu ensinastes o teu filho a Bíblia, ele pode estar até fora da igreja, mas um dia ele vai voltar, porque ele tem base, ele ouviu a palavra. E esse rapaz aqui, ele vai nos contar uma história, e eu quero traduzir alguns verbos no grego aqui e terminar. Essa história que Jesus acalma a tempestade, ela começa dizendo: naquele dia, sendo já tarde. Que dia foi esse? Pastores, Jesus passou o dia pregando. Olha o contexto do texto.
É finalzinho da tarde. Jesus passa o dia ensinando e prega a parábola da semente, da mostarda, a parábola da luz, e vai explicando. Quando chega no finalzinho da tarde, depois de pregar o dia todo, preste atenção, a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: vamos passar para outra margem. Aí ele despede a multidão, pega um travesseiro, sabia dormir ou não sabia? Pega um travesseiro e coloca na popa e vai dormir. A história começa a mudar a partir do verso 37. Marcos escreve assim: ora, levantou-se grande temporal de vento. Só aqui nós temos 3 verbos que devem ser traduzidos. A palavra levantou-se no grego é ginomai, a palavra grande é megali e a palavra vento é turbulência. Eu vou explicar. Marcos diz assim: ora, levantou-se. A palavra levantou-se no grego é ginomai. E ginomai fala de coisas que nós não estamos esperando, mas acontecem. Os discípulos em Manleia não estavam esperando a tempestade, porque eles olharam quando Jesus disse assim: vamos atravessar. Eles deram uma olhada, olha, eles são de uma região de água, eles são da Galiléia, de Cafarnaum, eles trabalham com pesca, eles sabem que é tempestade, eles sabem quando a nuvem está pesada. Então Jesus disse assim: olha, vamos atravessar. Eles dão uma olhada, eles dizem: opa, é moleza, daqui para Gadara é um pulinho. Mas quando eles entram, Jesus pega o travesseiro e vai dormir. A Bíblia diz que a surpresa acontece. Levantou-se é ginomai. E ginomai fala de uma doença que você não espera, de uma porta que pode fechar. Nessa travessia, eu estou sentindo uma graça. Nessa travessia nós seremos surpreendidos. Não será uma travessia fácil. Se você acha que é fácil, é porque você não está no verdadeiro barco. O verdadeiro barco, as tempestades, o ginomai, as surpresas da travessia, mas a palavra do Senhor diz: dê uma olhada, o vento pode ser contrário, mas Jesus está no barco. A tempestade, eita, eu dava glória. O negócio pode nos surpreender, mas Jesus está no barco. Jesus está no barco. Então, ginomai são coisas que acontecem. Você não planeja sofrer, você não planeja bater carro, você não planeja a doença, ninguém planeja isso. Mas elas nos assaltam, elas vêm contra nós. Aí diz grande, grande é megali. A palavra megali, grande aqui, significa que nem os mais habituados em tempestade conseguem vencer essa. Porque a gente está habituado a sofrer, a gente está habituado a pagar preço, mas tem um preço, é ou não é, gente? Tem uma, olha, sou de casa, hein? Tem lutas que ninguém está acostumado. Nós sofremos aqui e ali, mas grande, eita, às vezes é pequeno, médio, mas grande. Marcos diz assim, que nem os acostumados àquilo poderiam suportar. Mas o texto, eu li o texto várias vezes, pastor Paulo. Nesse texto, ou Jesus empata ou ele ganha, mas nunca perde. Não entenderam? Vou pregar só para os irmãos da galeria. Não veio uma grande tempestade, a Bíblia diz que veio uma grande bonança. Não é uma grande enfermidade, haverá uma grande cura. Não é, pastor Eduardo? Então o texto vai dizer, é uma porta pequena ou uma grande porta fechou, então é parelho. Irmão, eu dava glória a Deus se eu tivesse sentado aí. Hoje eu sentei 2 vezes nessa cadeirinha aqui, desde ontem. E eu dei glória a Deus. Sabe por quê? Porque o texto diz assim, que se é uma grande, Jesus vai dar grande bonança. Se é uma grande luta, é uma grande vitória. Então levante a mão e dê glória a Deus, porque algo grande vai chegar. Então se você, estou sentindo graça, se você está dizendo que essa luta é grande, se prepare para a grande vitória que Deus vai trazer. Eita!
Eita! Se você está achando que não vai dar conta, é porque haverá uma grande vitória de Deus para nós. É compatível. Aí o texto continua, gnomai, o texto no hebraico diz gnomai, megali, a palavra vento é turbulência. Eu andei 30 anos de avião, vocês sabem que minha vida eu ainda viajo, não é? Mas você já pegou uma turbulência, não? Quem andou de avião aqui, levante a mão já. Olha os irmãos tudo rico, pastor, aqui da nossa igreja. Ô povo bom. Quem já sofreu turbulência no avião? Pastor, fala a verdade. A gente pede perdão até daquilo que a gente não pecou. Não é, meu amigão? Lá a gente é tão crente lá em cima. Gente que tem que viver só em turbulência, pastor, porque vira crente. Não é, pastor? Hein? Irmão, eu fui daqui para Três Lagoas, eu tive que descer em Araçatuba. E foi batendo aqui, eu fui naquela palheta da Azul. Aquilo ali ninguém merece, mano. Não é, pastor? A gente tem que acabar com aquele negócio ali. E e bateu. E eu sou meio grande, eu ficava assim, ó, incomodado. Aí a aeromoça disse, calma, ó, pedindo, calma. Turbulência não derruba avião. Digo, vai nessa, que é Jesus, minha filha. Então imagine isso na água. Levantou-se grande, olha aqui, de vento, e as ondas se arremessavam. Eu queria que vocês respondessem: ondas. Vamos lá, ondas. Batiam. Aqui está o segredo da tempestade produzida pelo diabo. O texto em português diz: as ondas batiam. No grego diz essa palavra bater no barco. Bater no grego é epibalo. Epibalo é bater. Quando Marcos escreveu, ele colocou a palavra epibalo. O que é epibalo? É as ondas bater. Então essa tempestade não é produzida pela natureza. Todas as vezes que aparecer o verbo epibalo, significa que por trás daquilo está o diabo. Não é vento normal. Não é o vento entre as montanhas da Galileia. O diabo quis afogar Jesus e matá-lo, porque ele diz assim: está dormindo, é hoje. Só que Jesus dormindo é mais poderoso do que o diabo acordado, né, irmão? É ou não é, gente? Manda um pix para mim. Isso vem, pastor. Eu gosto de pregar na igreja que eu congrego, porque aqui a gente fica livre, né? E o nosso pastor também é gente boa. Então, epibalo é bater. Olha aqui, eu conversei com especialistas em tempestades. Quando a tempestade é produzida pela natureza, ela só bate de um lado do barco. Mas aquela é o epibalo, é uma força contrária, ela batia em todos os lados do barco. Aí foi que os discípulos buscaram Jesus, porque eles não sabiam administrar aquilo. Porque eles estavam acostumados no mar da Galileia, grande tempestade, pescadores. Então existem tempestades produzidas por Satanás que nós não sabemos como agir. E tem gente aqui pagando um preço e não sabe como agir. É coisa inédita na nossa vida. É uma nova luta, uma luta nova. Eita! Sou profeta essa noite aqui. E às vezes você corre de um lado, olha, pastor, quando batia aqui, os discípulos vinham aqui, não tem como resolver, porque eles estão fechados, cercados. Porque se batesse, está ali meu aluno Heber, onde fundou o hebraico, se batesse só de um lado, eles resolviam, mas batiam em todos os lados do barco. Deus manda eu dizer, quando eu estava me preparando para pregar hoje aqui, que você não sabe como agir.
Que quando você resolve aqui, já vem para cá. Quando resolve aqui, chega aqui. É por isso que os discípulos correram para Jesus. Que bom que Jesus não estava longe, estava perto. Não estava longe, estava dentro. Eita! Epibalo, é o diabo querendo assassinar Jesus. E nós não sabemos, porque são lutas novas. Porque quando são lutas costumeiras, nós sabemos como agir. Mas as novas são difíceis. Vamos concluir. E Jesus ia arremessavam, de modo que o barco já estava enchendo de água. Eu dava glória a Deus nesse versículo aqui. E Jesus estava. E Jesus estava. Se tu não der glória a Deus, eu vou ficar até você dar. Jesus estava. Só que ele estava dormindo. Outro problema que a gente precisa resolver. O verbo dormir no grego é silêncio. Então quando você estuda o grego diz, e Jesus estava em silêncio. Eu não sei qual é o pior, é a tempestade ou o silêncio de Jesus? Qual é o pior? Não é? Irmão, o silêncio de Jesus é ensurdecedor. Estou mentindo, irmão? A gente se apequena, a gente não sente nada, irmão. Estou mentindo aqui? Ou você sapateia no silêncio? Oh, silêncio, dói, machuca, fere. E o que é mais triste, que quando ele fala para o irmão do nosso lado e não fala com a gente. E quando ele fala, ele não toca no assunto. Ele fala de outra coisa, que nós nem pedimos na oração. Vai saber. Eu sei que tem muita gente como eu vivendo silêncio. Esse período que eu estou cuidando da Ládia, nenhuma hora Jesus falou sobre isso para mim. E eu tenho orado. E eu fiquei zangado agora com o irmão que disse, o senhor está orando? Ô pastor. Se fosse uns anos atrás, mas eu estou ficando velho. Aí eu pensei, irmão, não dorme comigo, não vive comigo. Como é? Falou, está faltando mais oração. E o outro disse, o senhor está ungindo, eu digo, até com óleo de panela, para você ter uma ideia. Mas não resolve. E Jesus não fala. E só para dar notícia, cada dia pior. E agora? Não é falta de orar, não é falta de buscar não, irmão. Porque quem ora não fala. Quem ora não se divulga. Espiritualidade não é, você não demonstra, é as pessoas que veem você. Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, mas não sabia. Mas quem viu sabia. O silêncio de Jesus machuca, fere, nos deixa pequenos demais. E já somos. Nossa natureza já é pequena, falível. E ele cala-se na hora mais importante. Está dormindo. E o sono de Jesus incomodou. Por isso que tem que te incomodar também o silêncio dele. Tem que te incomodar sim. Você tem que continuar orando. Porque ele está em silêncio, mas está sabendo de tudo, viu? Eita! Ora, mandaraiandaraias. Aleluia! Ele está em silêncio, dormindo sobre o travesseiro. Olha como o silêncio incomodou. Aí os discípulos disseram, mestre, didásculo, né? O Senhor não se importa. Incomodou tanto que eles disseram, Senhor, o Senhor não se importa que vamos perecer. O verbo que aparece aqui para perecer no grego é apolume. E apolume significa reduzir a pó. O grego diz assim, Senhor, seremos reduzidos a pó. Olha a ideia que a tempestade faz. Iria reduzi-los a pó. Mas não foi isso que Jesus... Olha, se tu não deres glória. Não foi isso que Jesus disse no início da história. O que ele disse no início dessa história? Passemos. Chegaremos. Aleluia. Mas é questão de minutos para nós mudarmos o vocabulário. Olha o poder da tempestade.
Olha o poder que uma tempestade produzida pelo capeta é capaz de fazer. Eles entraram dizendo: ei, Pedrão, chegaremos do outro lado, hein? Uhul! Quando Epibalo, pá, eles disseram: vamos perecer. Mas eu aprendo algo aqui, eu quero que você dê glória por isso. Quando chegar a tempestade, diga para ela: você está atrasada. Entenderam ou não? Só o presidente entendeu? O que é isso? Quando chegar a luta, diga: luta, você está atrasada. Eu tenho uma promessa de chegar do outro lado. Pega na mão do seu irmão e, por favor, sou de casa, aperte a mão dele e diga: não deixa a tempestade mudar o teu vocabulário, viu? Não fica dizendo que vai acabar, não. Não foi isso que ele disse. Ei, estou sentindo uma graça. Pega na mão, aperta e incomoda. Deixa ele ficar zangado contigo. Depois tu pede perdão para ele. Diga: não mude o vocabulário. Tu vai chegar, tu vai chegar. Não muda. Em nenhum momento Jesus disse, aleluia, que eles iam morrer, pastor. Mas a tempestade fica... vejam, eles... batendo, estou terminando. E pá, o homem dorme. Quais são as vozes que eles ouviram? Do vento, do barulho, pá. E a voz necessária não falava. Pegaram ou não? A voz que eles queriam ouvir estava em silêncio. Mas em contrapartida, o vento, vou destruir. E o diabo é diabo, né, irmão? O coisa ruim não é brincadeira, não. E batia, é hoje. Reduzia, ele faz isso até hoje. Mas o Senhor está nos lembrando de suas promessas. O Senhor está te lembrando do que prometeu. Eu vou falar e você dá glória. O Senhor disse que tu vais cantar o hino da vitória lá do outro lado. Oh, tudo bem, né? Tudo bem, estamos entendendo. E eles disseram: vamos perecer. Talvez você tenha dito isso hoje. E o Senhor te trouxe aqui. Você não vai ser reduzido a pó. Você não vai morrer nessa tempestade. Oh, tua família não será destruída. Eu vou falar até você dar glória. Essa luta não vai te destruir. Essa luta está mexendo com quem? Eu vou falar porque eu sou de casa. A tempestade está desafiando alguém que tem promessa. Aleluia! Alguém que tem promessa. Agora a história vai mudar. Até agora só é desespero, vento. Agora chegou a hora de Jesus no negócio, né? O versículo 39. E ele despertando, ele despertando, quer dizer, o grego diz: e ele quebrando o silêncio. Olha, vamos crer que hoje ele vai quebrar o silêncio, irmão. Oh, glória! Aleluia! Oi, Nário! Vamos crer que ele vai quebrar o silêncio hoje. Aliás, ele está quebrando o silêncio. Está usando a palavra dele, que é a maior profecia. Eu gosto de ver crente chorando. A maior profecia. Então ele está quebrando o silêncio. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Interessante que nós temos dois reinos aqui, perdão. Nós temos o reino invisível, que é o vento, e nós temos o reino visível, que é o mar. E olha, irmãos, e ele vai agir tanto no reino visível, oh glória, como no reino invisível. O visível é o mar, o invisível é o vento, pastor. Mas eu preciso traduzir essa palavra repreendeu. O português, eu trabalho com isso já há um bom tempo. O português, ele é uma bênção. Claro, nós falamos em português. Mas o grego é melhor ainda.
Marcos não sabe o que é português, então ele não escreveu em português. Mas a palavra repreender em português significa que Jesus acorda. E preste atenção, hein? 1 minuto eu termino. Quando o Jesus sabia tanto que estava acontecendo, que mesmo em silêncio ele sabe que quando ele acorda, ele não acorda assim, ó. Ô Pedro, que barulho é esse, hein? Não é assim que a gente, amanhã então, os nossos filhos, vai ser uma luta para acordar, né, irmão? Ele não acordou assim, mas que barulho é esse, João? Não posso nem tirar uma soneca. Me coloquem a par. Ele já acordou sabendo. Ele já encara o mar, o vento. Ele está em silêncio, mas ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele não pediu para atualizá-lo. Ele não pediu para colocar ele a par. Ele não disse: que grito é esse? O que está acontecendo? Quando ele desperta, ele olha para o vento, que é o reino invisível, e repreende. A palavra repreender no português é apenas dizer: para, acalme-se, já chega. É pouco. A palavra repreender no grego é epitimal. E epitimal não é só repreender. O grego epitimal, pastor Paulo, significa revelar o histórico de derrota de quem estava causando aquela tempestade. Calma, vou usar minhas mãos para explicar melhor. Vamos imaginar, ou imaginemos, que a minha mão esquerda é o capeta. Minha mão direita é Jesus. O que é epitimal? Epitimal é isso, irmã Leia. O capeta, a mão esquerda dizendo: hoje eu vou vencer você. Aí a direita vai, venceu. Aí no outro dia a esquerda diz assim: hoje eu te venço. Perdeu de novo. Aí, olha o que é epitimal. Aí a mão esquerda diz: não, agora eu estou preparada. A mão direita diz: de novo, você vai me encarar de novo, se perdeu. Aí no outro dia a mão esquerda: agora eu estou cheio de força. Olha o que eu estou fazendo para poder pregar hoje em dia, meu Deus. Tem misericórdia. Meu Deus, eu estou ficando velho. Aí perdeu. Aí a direita venceu. Aí a esquerda, um dia a esquerda levanta e diz: agora eu te acabo, vou acabar com você, mão direita. Aí a mão direita diz: de novo. Pegue todo esse exemplo, coloque na Bíblia. Quando Jesus acorda, ele olha para o céu e diz: de novo. Te venci ontem, vou te vencer hoje, e vou te vencer lá em Gadara quando eu chegar lá. Eita, senti uma graça. Então epitimal é trazer o histórico. Jesus não só repreendeu, como disse: ei, te venci, te venci, te venci, vou te vencer. Olha, eu vou profetizar e tu vai dar uma glória para chegar lá no Japão. Jesus, quando acorda, diz: eu já te falei que esse barco é meu, essa família é minha, e tu não vai destruir essa embarcação. Levante a mão e dê o teu maior glória a Deus aqui esta noite. Jesus não só acalma o vento, mas como humilha. O verbo repreender é humilhar, é mostrar a deficiência do inimigo, é dizer que ele não tem poder mais do que Jesus. Eu vou falar em toda a glória. Jesus acorda dizendo: eu te venci lá no céu com o papai, colocamos você para correr de lá. Eu te venci quando eu era bebê, tu quis me matar. Te venci em Jericó, te venci na Galileia, vou te vencer agora e vou te vencer para sempre. Mandaroia, faz barulho de glória. Levante a tua mão e dê glória. Quem trouxe glória aqui? Quem trouxe? Ele está decretando que ele é vencedor. Repreender não é só acalmar vento, é trazer o histórico de derrota. E eu vou terminar em 1 minuto para profetizar isso. Quem quer destruir o teu barco tem um histórico de derrota, não vai conseguir, porque Jesus é maior, irmão.
Aí ele, para o reino invisível, ele usa o epitimal. Para o reino visível, ele diz: mas acalma-te. Eu acho legal a palavra acalma-te, porque a palavra maracalma significa dar um nó. Olha, se tu não der glória a Deus, senão eu vou embora. Dá um nó. Você pega o sapato e dá um nó. Sabe o que Jesus fez naquele dia? Disse: ei, acalma-te. Sabe como? Vou dar um nó em você. Aí você diz: como? Você está lidando é com Deus, irmão. Você está lidando é com o autor. Está envergonhando o vento. E esse é o único que está amarrado que a Assembleia de Deus aceita. Não é, pastor? Porque a gente não está amarrado, está liberto. Mas o mar que te perturbou hoje o dia todo, que te perturbou essa semana toda, ai, oi, aleluia, oi, amandori, amandaraia. Esse mar que trouxe tanta luta na tua casa, problemas de família, luta no emprego. Esse mar, Jesus chegou agora, que não chegou agora, mas aqui no texto, ele está dizendo: olha, eu vou amarrar, vou fazer o nó, tu não vai te movimentar mais, acabou teu reinado, acabou teu poder, tu não vai tirar mais a paz da minha igreja, tu não vai tirar a paz dessa família. Maraia, Noria, Mandaraia. Pastor Paulo, eu já estou com o senhor há alguns anos aqui, mas eu quero profetizar algo para o senhor essa noite. Deus vai pegar todos os mares, todas as águas agitadas, e Ele vai dar um nó. O senhor vai viver dias de muita paz, porque hoje, quando o Senhor deu a palavra na hora dos obreiros e disse algo, que tem dia que a gente quer desistir, isso entrou no meu coração, e vi que o Senhor depois tirou o lenço e chorou. É por isso que essa igreja lhe ama, nós lhe amamos, porque nós temos um pastor humano, não um robô, que não chora. Mas eu pedi a Deus para pegar todos os mares, todas as águas empoladas, e vai te trazer paz à sua mente, vai trazer paz à sua alma. Ei, pastor Paulo, descansa em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, irmãos. Mesmo em silêncio, Ele tem o domínio. E Jesus amarra o mar, humilha o vento, e olha para os discípulos e diz assim: ei, cadê a fé? Cadê a autoridade de vocês? Porque eu não vou viver todo o tempo com vocês, eu vou embora. E Ele falou isso em João 14. Ele diz: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra rogar no grego é erotão, a palavra outro é alos, da mesma espécie. A palavra Consolador é parácleto. Então o grego diz assim: erotão, alos, parácleto. E parácleto, para, é aquele que está do lado. Jesus está dizendo: eu vou mandar alguém que vai estar com vocês, vai viver com vocês, vai agir com vocês. Ei, irmão, quem sente a presença do Consolador esta noite aqui? Ninguém vai morrer afogado. Do pastor Eduardo, o barco vai chegar aonde Jesus determinou. Por mais que o vento seja contrário e as ondas empoladas, chegaremos. Quem vai chegar comigo faz barulho. Chegaremos. Porque quem prometeu tudo isso para ele impedi-lo de chegar em Gadara. E o texto diz que eles ficaram assustados. Quem é este? É interessante que a palavra quem é este no grego, rupasso, significa uma ordem de autoridade. Os discípulos disseram: que autoridade é essa? Fique de pé, vamos orar. Oh, aleluia.
Feche os teus olhos e adore a Jesus esta noite. Ofereça para Jesus o teu glória, o teu aleluia. Deus está humilhando o vento, dizendo: essa família me pertence, esta família é minha. Orai, toras. Deus está acalmando a tempestade. Tu terás a melhor semana. Ai, 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 ai. Oh, todas as perturbações sejam finitas esta noite. Todas as angústias que prendem a tua alma, o Senhor está dizendo: tu não vais humilhar mais esta família. Esta família é minha. Eu tenho uma promessa e estou no barco. Queria tanto que você colocasse a mão no ombro de alguém aí, por favor, porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos sofrendo a mesma tempestade. Orai, tu, ah, Espírito Consolador, Espírito Consolador, Espírito Consolador. Ore por esse irmão aí, ore por ele, ore com ele, vá. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos sofrendo a mesma tempestade. Ore por ele, diga: Senhor, dê força para o meu irmão, não deixa ele desanimar. A travessia já está terminando, Senhor. O pior ficou para trás. Vá orando, vá orando, vá orando. Ore por ele, ore com ele. Você é profeta, você tem autoridade de Jesus na sua vida. Senhor, consola corações aqui esta noite. Consola vidas aqui esta noite. Renova vidas aqui esta noite. Recebe, Senhor, o choro da tua filha. Recebe o choro do teu filho esta noite. Lágrimas não cairão no chão. Lágrimas serão recolhidas por Deus. Pai, continua abençoando o ministério. Guarda o pastor Paulo, guarda a sua vida. Renova as suas forças, Senhor. A diretoria desta igreja, oh, os obreiros que estão agora nas congregações, aleluia. Quem está sentindo adora, quem está sentindo glorifica, quem está sentindo faz barulho de glória. Ai, tori mandaraia. Ei, recebe força de Deus esta noite. Não desanima não, já vamos chegar lá. E você que está fora desse barco, você não gostaria de voltar para esse barco esta noite? Você que um dia pulou do barco com medo das tempestades, não queres voltar? Alguém essa noite que quer aceitar a Jesus, quer se reconciliar? Se houver a sua mão, levante uma das suas mãos. Queremos orar por você. Alguém que quer retornar, voltar. Alguém que pulou do barco com medo, não soube como administrar a tempestade, pois ela era inédita, não é? Mas o Senhor nos ensinou essa noite que Ele, com as tempestades inéditas, é Ele que vai tratar. Tem alguém essa noite? Pastor, muito obrigado. Até a próxima.